Boa noite, queridos irmãos, que todos nós possamos ter uma abençoada noite. É com muita alegria que retorno virtualmente a essa abençoada casa José Domingues Bueno, que me recebeu com tanto carinho, com tanto amor da última vez que estive com vocês. Não obstante, virtualmente, mas com os corações ligados com o mesmo propósito abençoado de tecer reflexões a respeito da nossa amada doutrina espírita. E hoje tenho mais uma vez a honra de estar com vocês, a convite do nosso querido irmão Marcelo, e gostaria de iniciar a nossa reunião com uma prece. E por isso convido a todos os nossos irmãos a elevar o pensamento e o coração a Deus, entrarmos em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião eles nos possam conceder a paz, a harmonia, bênçãos, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas, e ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar a caminhada rumo a nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Uma antiga lenda persa conta que próximo à cidade de Bagdá morava um rico fazendeiro que tinha uma mania peculiar. Todas as manhãs ele se banhava com uma erva aromática que era adquirida numa barraca da pequena feirinha na praça da cidade. E por esse costume ter sido tão habitual e tão constante na vida desse homem, o seu servo, há muitos anos, já conhecendo o capricho do amo, todos os dias pela alva saía rumo à cidade, para que ali na praça, em uma das barraquinhas, encontrasse a erva aromática que seu amo tanto deleitava. Mas naquela manhã, o trajeto foi diferente. Quando o jovem cruzou a esquina que lhe daria acesso à praça, uma personagem estranha e diferente lhe interditou o caminho. Alta, magra, envolta num manto negro, empunhando a foice que decepa as vidas, o jovem não teve dificuldade em reconhecer a morte, a grande destruidora de sonhos. E ela, sorrindo e zombando do medo que petrificava o rapaz, colocou seus dedos magros e longos na túnica negra, retirando dali um pequeno caderninho, uma agenda, que começou a folhear. Folheava e sorria para o rapaz.
até que seus dedos magros desceram pela lista e mostraram ao jovem o seu nome dentre aqueles que deveriam morrer. O jovem, recobrando os movimentos, saiu em correria. O medo lhe deu uma velocidade incomum. E dentro de alguns minutos, estava ele diante do seu senhor. Mestre, disse ele, a morte está em Bagdá para me arrebatar a vida. Mas sei, mestre, que uma velha tradição do Talmud afirma que sempre que a morte se aproxima de um local e não encontra a pessoa, lhe dá mais 10 anos de vida. Mestre, eu tenho sido fiel, sou jovem, peço-lhe, conceda-me a oportunidade do empréstimo de um dos seus cavalos mais velozes. Irei a Samarra e ali por alguns dias me esconderei. Quando a morte desistir de mim, retornarei. E os 10 anos que ela me concederá, dar-to-vos-ei, continuando a ser um servo fiel e honesto. O Senhor da herdade, portador de nobres sentimentos, de um coração puro, aceitou. E dali alguns instantes, o jovem saía em correria, deixando para trás a poeira das patas do cavalo. Mais tarde, por não ter a erva aromática que tanto apreciava, o homem resolveu ele mesmo ir até a praça da cidade. E ali foi. No entanto, ao dobrar a mesma esquina, se depara ele agora com a morte. Mas ele era um homem justo, um homem portador de nobres sentimentos, que não teve medo da morte. Ao contrário, desafiou-a, dizendo: por que tu me persegues? Agora a morte que se assusta. Meu senhor, naturalmente há algo errado. Eu não te persigo. É o nosso primeiro encontro. Mas você me perturbou 2 vezes. Como assim? Pela manhã, um servo meu veio até aqui atendendo um capricho meu. E você disse que ele estava dentre os que iria morrer hoje. Mas ele desapareceu, se deixando naturalmente desvairada. Nesse momento é a morte que sorri e diz: realmente, meu senhor, há um engano. Veja, mostrando-lhe a agenda, aqui está o nome dele dentre os que deverá morrer. Mas não aqui em Bagdá, mas daqui a 5 minutos, na cidade de Samarra, para onde eu estou indo agora. E essa lenda persa narra que a morte talvez seja a personagem mais estranha da vida, porque sempre vamos aonde não a encontramos e sempre a buscamos aonde ela está. Talvez
a morte seja o grande enigma da vida, o grande medo da vida. Mas por que esse medo? E nós, espíritas, particularmente, podemos muitas vezes afirmar que nós não temos medo da morte, uma vez que conhecemos, pelo estudo doutrinário, o depois. Enquanto nossos irmãos de outras filosofias religiosas, ou nossos irmãos ateus, dizem: eu não sei, uma vez que ninguém retornou para me contar. Nós sabemos, pela teoria e pela prática da doutrina espírita, que voltam os nossos irmãos de além-túmulo para nos esclarecer o que nos reserva a vida maior. Mas, ao contrário do que se poderia imaginar, nós espíritas realmente não temos medo da morte. Temos pavor. E por quê? Quando eu li pela primeira vez o livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo a Doutrina Espírita, de Allan Kardec, e ao final do primeiro capítulo está um texto que tem o título interessante: Por que os espíritas não têm medo da morte? E quando li isso a primeira vez, confesso que eu sorri e pensei cá com os meus botões: ah, Kardec, você não conhece os espíritas que eu conheço. Porque, afinal de contas, todos nós temos um certo receio de morrer. Veja como é interessante a alma humana, como é complexa a psique humana. Nós temos a absoluta certeza da imortalidade. Sabemos que já vivemos milhares de encarnações e, por consequência, já passamos milhares de vezes por esse processo tão temido, entre aspas, da morte. E mesmo assim, trazemos o receio. A morte, para a doutrina espírita, é uma passagem para a verdadeira vida. Talvez o que nos amedronte realmente não seja a morte em si, uma vez que Kardec, lúcido como sempre, teve ocasião, na questão 154, de perguntar aos imortais: a separação entre a alma e o corpo é dolorosa? E os espíritos nobres respondem: não. Que o indivíduo sofre muito mais durante a vida física do que no ato da morte em si. Então não há sofrimento. Há uma transição. Dorme-se ou apaga-se no corpo físico para acordar ou despertar no mundo espiritual. O exato contrário do que ocorre quando encarnamos. Adormecemos no mundo espiritual para despertar no mundo físico. Então, já que a dor é um elemento descartado dessa nossa equação, aonde encontrar a origem desse medo?
poderíamos imaginar que ao longo do tempo, com a fase adulta, a fase idosa, a pessoa vai antecipando ou antevendo a proximidade desse período tão importante para o espírito, isso lhe causa um certo pavor. Mas se formos analisar biologicamente, qual o momento que começamos a morrer? Seria, por exemplo, quando ficamos gravemente doentes? Seria, por exemplo, quando somos diagnosticados como sem solução médica? Não. No momento mais feliz da nossa família, no momento em que retornamos ao corpo físico e pela primeira vez damos o vagido e começamos a respirar o oxigênio com os próprios pulmões, é nesse momento de alegria e felicidade da família que iniciamos o nosso processo de morte. Quando o oxigênio, ao ser respirado, inalado, começa a queima celular. Naturalmente, que ao longo da nossa vida, no início, o número de células que se multiplicam e nascem são infinitamente maiores do que a que morrem. E assim vai. A fase da infância, adolescência, a fase adulta, até que chega-se ao ápice da vida orgânica. Depois tem a debâcle, a queda natural do organismo, em que aquelas células que nascem já não dão conta daquelas que vão perecendo. E aí? Advêm as dificuldades, as dores, os problemas no corpo, avizinhando-se o ato final da libertação do espírito. Mas talvez o grande problema esteja vinculado à questão de não conversarmos sobre isso. A única certeza da vida é que em um momento nós vamos desencarnar. Ou, se vocês quiserem um eufemismo para isso, a única certeza que temos na vida é que em algum momento nós retornaremos para casa. Mas, curiosamente, ninguém fala sobre isso. Ninguém se prepara para isso. Ninguém lida com essa situação naturalmente. Porque ainda somos muito frágeis. Temos uma fé muito vacilante quando se trata, principalmente, desse momento, desse estágio tão importante na trajetória do espírito. Então, por que o medo? Se não é um motivo físico, talvez seja um amedrontamento moral. Todas as religiões falam que após a morte encontraremos o julgamento. Seja o julgamento de Deus, o julgamento de Jesus, o julgamento dos deuses da antiguidade. E nós, da doutrina espírita, dizemos que após o desencarne, nós nos depararemos com o grande juiz,
a nossa própria consciência. E como a maioria das pessoas passa a vida inteira anestesiando a sua própria consciência dos seus erros, nós temos um pavor quase congelante de conhecer a si mesmo. E aí nós percebemos o quanto a imortalidade estava correta quando afirma Kardec que a única forma de felicidade é conhecer a si mesmo. Porque a pessoa se vincula tanto com a morte que esquece a vida. Nós temos uma fixação ancestral, um atavismo ancestral dentro da doutrina, de muitas vezes nos vincularmos tanto a essa questão. Quando eu desencarnar, eu não quero ir para o umbral. Eu quero ir para uma colônia espiritual de luz. Mas o importante não é isso, porque nós sabemos que nós nos vinculamos vibratoriamente no mundo espiritual conforme a nossa vibração. Então, o que importa realmente é viver de tal maneira, cultivando o nobre e o divino em nós, para que quando chegar a morte, ela seja uma companheira que nos libertará das algemas do corpo para uma etapa melhor de vida. Me recordo o inolvidável Francisco de Assis, o doce cantador de Assis, que certa vez, já fraco e alquebrado pelo tempo e pelo desgaste do corpo, cego, pois teve tracoma e teve que ter sido arrancados 2 olhos como tratamento, estava em sua casa, quando Frei Leão, um grande companheiro, um grande amigo, quase um filho, lhe adentra o lar procurando por ele. Como não o encontrou, foi até o quintal e viu que Francisco estava sob o sol quente, ajoelhado ao lado do jardim, com um ancinho, retirando as ervas daninhas. E Frei Leão chorou, emocionado por ver aquele homem luz naquela situação. E ainda com a voz embargada disse: "Paizinho". E ele se deteve para procurar de onde vinha a voz. Frei Leão, querido filho. E Frei Leão, num momento de arrebatamento, diz: "Paizinho Francisco, se tu soubesse que a morte lhe abarretaria a vida nesta noite, se tu soubesse que iria morrer esta noite, o que tu farias nesse momento?" Ele abandona o ancinho, com uma das mãos enxuga o rosto do suor, sorri e diz: "Ó filho amado, o que mais faria? Continuaria cuidando do meu jardim." Porque, na realidade, o que importa é o que fazemos durante a vida. Que a morte nada mais é do que uma passagem. E a partir daí compreendemos um pouco melhor essa situação tão grave e tão difícil aos olhos daqueles que ainda se perturbam com ela. Mas talvez tenha um outro motivo. Nós, durante a vida, nos habituamos
ao controle. Controlamos, de alguma forma, as nossas relações familiares, controlamos as nossas relações de trabalho, as nossas relações de amizade social, e passamos a vida vinculados a uma tranquilidade do controle. Pois bem, infelizmente preciso dar a vocês uma notícia desagradável. No dia do seu desencarne, aquela reunião que você marcou no trabalho, você não vai. Aquele jantar com a família, você também não vai. Aquela viagem marcada com os amigos, também não. O momento da morte talvez seja um momento de total descontrole. Ou melhor, perdemos o controle que imaginamos ter sobre a nossa vida e entregamos o total controle da nossa vida ao Criador, a Deus. E talvez por isso o pavor de morrer. O pavor de entregar o controle da nossa vida a outro que não seja nós próprios, mesmo que esse outro seja o Criador de tudo que existe. Então nós vemos que a morte, ela é vinculada ao corpo físico. Ou seja, o que é morte? Morte é a cessação do funcionamento dos órgãos físicos. O corpo orgânico morre. O corpo orgânico para de funcionar. Isso é morte. E desencarnação? Desencarnação não é o sinônimo de morte. Ou como eu já ouvi, é a palavra espírita para chamar morte. Não. A desencarnação não está vinculada ao corpo, está vinculada ao espírito. Ou como Kardec, de forma lúcida e didática, dividiu essa definição. Espírito quando desencarnado, espírito. Espírito enquanto encarnado, alma. Então, a desencarnação está muito mais vinculada à alma do que ao corpo. Porque a desencarnação é o processo de desligamento do corpo físico. Uma vez morto o corpo, o processo de desligamento inicia. O processo de desencarnação inicia. E uma vez iniciado, não há volta. Então, dessa forma, nós podemos começar a entender aquelas tidas experiências de quase morte. O corpo para de funcionar, mas o processo de desencarnação, de desligamento do corpo ainda não iniciou. E através de tratamentos médicos, que hoje a medicina é capaz, o corpo retorna ao funcionamento, seja por uma massagem cardíaca, seja por um equipamento qualquer, ele volta. Por quê? Porque não houve ainda o início do processo de desencarnação. Mas o contrário também pode ocorrer. O corpo está perfeito, mas algum desajuste pequeno no corpo. O processo de desencarnação inicia e não há mais volta. O corpo morre em virtude da desencarnação. Então, dessa forma, nós começamos a desmistificar um pouco essa questão. A doutrina espírita, ela nos traz um presente fabuloso. Nós nunca vamos morrer.
ou nas palavras lindas de Chico Xavier. Podemos sair do corpo quantas vezes forem necessárias, mas jamais sairemos da vida. Portanto, nós temos que modificar essa visão que temos da morte como algo terrível, da morte como algo tenebroso, da morte envolta em manto negro, carregando a foice que decepa as vidas, mas como um anjo abençoado do Senhor, que após uma vida de lutas, ou melhor, após cumprida a nossa tarefa na terra, nos visita esse anjo e sopra as nossas narinas o suave perfume de sândalos, e embriagados retornamos à pátria espiritual. Naturalmente que essa visão é ainda muito difícil para que nós possamos compreender, mas temos a certeza de que a nossa fé é raciocinada e diante da lógica inolvidável que Kardec nos propôs, sabemos que todas as mortes são previstas pela divindade, excetuando-se apenas o suicídio. Mas mesmo nesses casos, a misericórdia infinita acolhe e abençoa esses nossos infelizes irmãos que optaram por se enclausurar na jaula de desespero, pois um dia alcançarão a felicidade novamente. Então a morte é um portal para a verdadeira vida. E para que tenhamos essa certeza, eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje não apenas uma conversa teórica, mas algo prático, algo vivido, uma experiência de vida que possa nos auxiliar a compreender melhor essa questão e ver a morte com um novo ângulo. Narra Divaldo Pereira Franco que no ano de 1976 ele se encontrava na cidade de Porto Alegre, num programa de rádio local, e ali ele respondia questões. E o entrevistador, um jornalista e advogado muito hábil, ia conduzindo as perguntas. Mas, como os ouvintes começaram a perceber que as respostas eram muito eloquentes, começaram a colocar em dúvida e imaginar que as perguntas haviam sido lidas por ele antes. Para desfazer esse mal-entendido, o repórter, o seu anfitrião no programa, lhe convidou a fazer um pinga-fogo, um perguntas e respostas, dali a alguns dias no Teatro Municipal, onde as pessoas poderiam fazer a pergunta direta. Naturalmente, Divaldo aceitou. E na manhã prevista para o encontro, ele se espantou, porque o lotado estava o teatro. Mais de 2.000 pessoas. E ali, às 8 horas da manhã, iniciaram as perguntas. Perguntas filosóficas, perguntas doutrinárias, perguntas de cunho científico. Até que, em um dado momento, uma senhora levanta a mão e diz:
Seu Divaldo, o senhor é médium? Sim, eu sou médium. O senhor poderia trazer notícia da minha filhinha que desencarnou? E ele responde: ora, minha irmã, a mediunidade não é um jogo de ilusões. Depende da espiritualidade superior e de Deus. Me passe o nome, a data que morreu e vamos aguardar em Jesus. Nesse momento, Divaldo narra: eu ouvi claramente uma voz a me dizer: diga à nossa irmã que ela já recebeu uma carta da sua filhinha, pois fui eu mesmo que a levei. Era Dr. Bezerra de Menezes. Ele narrou a senhora, que começou imediatamente a chorar, sentou-se, e como é curiosa a mente humana. A partir daí, as questões se vinculavam apenas a notícias espirituais. Até que, passado o prazo estipulado, terminou a reunião. Divaldo agora estava ainda no teatro, conversando com alguns amigos e o seu anfitrião, se preparando para ir ao hotel almoçar, pois à tarde tinha um outro compromisso, quando aquela senhora que havia perguntado a ele, naquele salão imenso, se aproximou com o marido e disse: seu Divaldo, quanta emoção! Eu poderia falar com o senhor 5 minutos? Ele diz de forma engraçada e hilária: eu sabia que 5 minutos não daria. Porque brasileiro é assim, quando pede 5 minutos, é 5 horas. Disse a ela: minha irmã, não te darei 5 minutos. Te darei meia hora, mas depois eu terei que ir. Pois não. Esse aqui é meu marido, fulano de tal, eu sou fulana de tal. Nós somos extremamente ricos. Tudo que o dinheiro pode comprar, nós temos. E eu realmente recebi uma carta da minha filhinha. Eu gostaria que o senhor a lesse. Quando ela tirou a carta da bolsa, eu reconheci rapidamente, porque estive várias vezes em Uberaba. Ela me entregou a carta, quando a abri, iria iniciar a leitura, ela disse: só um instantinho para eu explicar para o senhor. Nós vivíamos no interior do estado. Tínhamos 5 filhos varões, mas o sonho meu e do meu marido era termos uma menina. Ele, 50 anos, eu, 42. E parece que Deus conspirava contra nós. Quando contava 43 anos, concebi. E a nossa alegria quando descobrimos tratar-se de uma menina. Nasceu Elizabeth, conhecida por nós carinhosamente como Bebete. Ela era uma alma envolvida pelo amor de 7 pessoas que a idolatravam, seus irmãos e nós. Ela crescia em beleza e formosura. Quando ela contava 4 anos, meu marido disse a mim: você se importaria de mudarmos para a capital? Pois eu viajo muito em viagens internacionais. E essas viagens da nossa casa até a capital me cansam muito.
Eu não achei nenhum problema, afinal de contas, onde estivesse a família, eu estaria muito bem. Meu marido comprou uma verdadeira mansão nessa cidade e nos transferimos para cá. A vida corria tranquila e bem. Bebete na escolinha, eu envolta com os afazeres domésticos, o meu marido viajando sempre que precisava, a vida corria bem. Determinado dia, meu marido chega a mim e diz: Nós fizemos uma jura diante do altar de jamais mentirmos um para o outro. Ou o nosso amor deve enfrentar qualquer situação, ou é uma farsa. Realmente, eu me lembro disso. Pois bem, gostaria de pedir que você se aproxime mais de mim, que esteja mais ao meu lado, porque eu estou me envolvendo com uma sujeita, uma moça, que me perturba a mente. E como eu não quero desfazer o meu lar, ainda não aconteceu nada, mas eu temo sucumbir. Seu Divaldo, procurei estar mais com ele, viajar com ele, estar mais presente ao salão de beleza. Mas o fato é que, 3 meses depois, ele chegou em mim e disse: Fulana, eu visitei um psicólogo e narrei o meu drama. E ele disse que eu tenho 2 opções. Ou eu assumo a outra mulher, ou eu me mato. Abrindo apenas um parênteses. Quem deveria se matar é esse psicólogo que deu essa orientação, né? Fechamos o parênteses. O fato é que ela, diante disso, ficou atônita, assustada. Mas como? Ora, eu não suportei a tentação. Mas eu não sei o que acontece comigo. Eu estou enredado em suas teias. Gostaria de lhe propor uma situação. E aqui mais um parênteses. Eu queria convidar todas as mulheres que estão aqui nos ouvindo, que prestem muita atenção na proposta que esse homem teve coragem de fazer. Gostaria de lhe pedir licença para visitar essa senhora aos sábados e domingos. E segunda retornaria para casa. Que te parece? Ora, eu não posso impor o amor, mas nós nos separaremos. Você dormirá em outro quarto? Não. Mas eu não quero que os nossos filhos saibam, porque eu sei que é uma loucura, e quando passar, eu quero reconstruir o meu lar com outra mulher, pois eu não aceitarei mais. Mas me jure que você não contará nada para os nossos filhos. Pois bem, ela jurou. Seu Divaldo, ele começou a passar os finais de semana com ela. Voltava segunda para casa. Depois, passava a semana com ela e vinha aos finais de semana. Até que foi morar com ela. Imagina o drama que se passou comigo, porque ele pedia para não contar nada aos filhos. Nós temos filhos de 16, 17 anos. Certa vez um filho chegou a mim: mamãe, vi papai no carro com uma sujeita. Não, você não viu. Seu pai está viajando. Mas eu vi. Não, ele está viajando. E seu pai não mente. E eu não aceito
que censurem as atitudes de seu pai. Mãe, você está louca. Não, você que está desequilibrado. E nessa situação toda, numa certa noite, ele nos visitou. Bebete, aos 5 anos de idade, correu, se abraçou ao seu pescoço e disse: Papai, por que você nos abandonou? Por que o Senhor abandonou o nosso lar? Ele colocou a filha no colo, em lágrimas disse: Bebete, a vida não é uma caixinha de bonecas. A vida é muito dura, Bebete. Mas eu quero pedir algo. Se algum dia você souber de algo que não possa perdoar, minha filha, pelo menos desculpe. Como se uma criança pudesse entender a diferença sutil entre perdoar e desculpar. E ela, mostrando uma lucidez incomum, pois eu desculpo e perdoo o papai se o senhor voltar para casa. O senhor vai voltar? Sim, vou, minha filha. É que eu estou viajando. E foi. E nós ficamos piores. 1 mês depois, ele volta para casa. Sumiu a loucura. Desapareceu o devaneio. Você me aceita de volta? Estava profundamente magoada, mas ainda o amava. Volte para casa e vamos ver. Com o passar dos dias e das semanas, a esponja da carícia e do tempo começou a apagar a mágoa entre nós. Quando estávamos à mesa e a babá responsável por Bebete disse: Senhora, fui à creche, à escolinha, buscar Bebete, ela não está. Como não está? Ela não tem autoridade para sair com ninguém? Fomos até lá, diretora. Aqui temos um bilhete do doutor fulano de tal, pai, autorizando que ela vá com a sua madrinha. Mas a madrinha dela não é daqui. Ficamos desesperados. Imediatamente imaginamos em um sequestro. Fomos à delegacia, aos meios de comunicação todos. Colocamos anúncio nos jornais, nas revistas, nas televisões. Devolvam a nossa filha. Peçam o que quiser, mas devolvam. Bem, seu Divaldo, ninguém sabe o que é esperar um telefonema que não chega. Ao 3º dia, fui internada, recebendo sonoterapia. Passado alguns dias, um investigador que eu havia contratado para investigar o caso entrou e começou a investigar o desaparecimento dela. Mas já era tarde. Crianças brincavam em um terreno baldio quando encontraram um corpo. Um corpo de uma criança, uma menina. Foi a polícia, confirmaram que era uma menina. Foi meu marido, era Bebete. Foi despedaçada com um machado. Quando eu soube, eu tive uma crise nervosa. Quem faria isso? Não tinha vestígio de estupro, não pediram dinheiro, nada. Esse mesmo investigador de investigação descobriu que meu marido teve uma amante. Foi até ela, pressionou e ela afirmou: fui eu quem a matou. Eu não matei uma mulher, eu não matei uma criança, eu matei a mulher que tirou de mim o homem que eu amava. Foi levado ao cárcere
uma confusão, uma comoção na cidade. Eu me neguei a ver revistas, jornais, e disse: você que matou a nossa filha. E aí guardávamos a dor da perda e o desespero. Até que um dia, uma vizinha se aproxima e diz: eu posso ajudá-la. Ninguém pode me ajudar. Eu conheço alguém que pode. Você conhece Chico Xavier? Não. Mas ele não pode me ajudar. Pode. Ele vai devolver minha filha? Sim. Mas minha filha está morta. Não, está viva. Lembra-se do meu filho que morreu num acidente de moto? Sim. Eu fui até Uberaba e ele voltou, pois tanto insistiu conosco. Nós fretamos um jatinho e sexta-feira, às 8 horas da noite, estávamos em frente do Grupo Espírita da Prece. As senhas já haviam sido distribuídas. Eu estava ali, mas não teria acesso a ele. Na minha loucura, vi uma senhora na fila. Venda-me a tua ficha. Te pago o quanto for. E ofereci uma pequena fortuna. Ela disse: a senhora é muito petulante. O meu filho morreu. Não há dinheiro que me tire dessa fila. E eu comecei a chorar, seu Divaldo. Ajoelhei aos pés daquela desconhecida e disse: a minha filha, de 5 anos, foi assassinada. A minha dor. Ela me entregou a ficha, seu Divaldo. Quando cheguei diante daquele homem, a voz tão carinhosa e amável, eu só consegui dizer: Bebete, Chico. Bebete está aqui. Veio com a sua vozinha, disse para você ficar tranquila. Eu sentei, vi a psicografia que eu não entendia, e lá pela madrugada, as cartas. A primeira, a segunda, a terceira carta, dirigida a dona fulana de tal. A mulher se levantou, aquela que cedeu lugar na fila, e a carta iniciava: mamãe querida, estou vivo e bem. Ainda bem que a senhora cedeu o lugar na fila, porque senão eu não viria. Eu só vim porque a senhora demonstrou piedade. Todos chorávamos. A quinta carta. Nominal diretamente a mim e o meu marido, nós não havíamos dito o nome. Papai fulano, mamãe ciclana, aqui estou viva e bem. Se acham que alguém me fez mal, ninguém me fez mal. Eu vou contar a vocês. Eu estava na escolinha, parou um carro azul. Uma senhora muito bonita, disse: Bebete, papai mandou buscá-la. Me deu um chocolate, eu dormi. E quando acordei, eu estava numa cama de hospital, eu acho. Vovó estava ao meu lado e me disse: Vovó, você está aqui, mas a senhora está morta. Não, Bebete, eu estou viva. Você também está viva. Seu corpinho ficou lá embaixo, mas você está viva. Eu estava meio atônita ainda, quando uma moça chegou e disse: Bebete, vamos visitar papai e mamãe que estão desesperados. Papai foi lá em casa. Mamãe deitada na cama, desesperada. O senhor debruçado na escrivaninha e uma das gavetas entreaberta e dentro dela uma machadinha. E o senhor pensava: eu vou ao cárcere, vou arrancar as mãos daquela miserável. Papai, não faça isso, papai. Lembra, pai? Quando não puder perdoar, pelo menos desculpe. Por ora, eu despeço de todos os meus irmãos e declinava o nome de todos e assinado ao final: Bebete. Entreguei a carta na mão da senhora, em lágrimas. Naturalmente, seu Divaldo, perdoei meu marido. Mas hoje é um dia tão especial. E nesse instante, Divaldo vê uma criança. 2 pedaços de céu azul nos olhos. Um cabelo louro que descia e beijava a cintura. Um vestidinho branco com a fitinha rosa. Pegou a minha mão e disse: eu sou o Bebete, seu Divaldo. Hoje é meu aniversário.
e queria pedir um presente à minha mãe. Ela disse qualquer coisa, que ela perdoe a mulher que tanto nos fez sofrer. Seu Divaldo, isso eu não posso. Me perdoe, mas eu não posso. E desvairada saiu. 1 ano depois, o telefone toca na mansão do caminho. Divaldo atende a voz inolvidável. Feliz. Seu Divaldo, sou mãe de Bebete, lembra-se de mim? Sim, claro. Hoje também sou espírita, seu Divaldo, e gostaria de dizer que ontem, domingo, eu fui visitar a mulher que tanto nos machucou. Levei o Evangelho segundo o Espiritismo e dentro a mensagem da minha filha. Quando entrei, ela levantou-se e começou a berrar: não me mate, não me mate. Eu quase desmaiei. Era uma amiga minha, seu Divaldo, que frequentava a minha casa, que roubou meu marido, que matou minha filha. Eu me recompus e disse: não vim te trazer a morte, vim te trazer a vida. Eu te perdoo. Joguei o livro entre as grades, saí quase a correr. E agora eu peço, seu Divaldo, que simplesmente diga à minha filha, naquela noite, Bebete traz uma mensagem linda da alegria. E hoje, seu paizinho e sua mãezinha estão juntos a ela no mundo espiritual, preparando os três o retorno juntos para continuar a caminhada de amor. A morte, meus irmãos, não é nada mais do que a passagem para a verdadeira vida. Que Deus nos abençoe. Gostaria de encerrar essa reunião abençoada louvando a Deus, o nosso Pai, em prece. Agradecemos a Ti, Senhor Deus, Pai da vida, por nos conceder Jesus, o nosso Mestre, Maria, a mãe de todos nós, e os mensageiros do amor que nos nutrem de força e perseverança. Agradecemos por essa noite, bem como por tudo que recebemos. A nossa gratidão e rogamos força e perseverança para que a fé nasça em nós de tal forma que possamos continuar o caminho rumo a Jesus, trazendo em nós próprios e no nosso coração a certeza de que a morte não é o carrasco da vida, e sim o bálsamo libertador da vida. Que assim seja, graças a Deus. Minha profunda gratidão, meus irmãos, por mais essa oportunidade de encontro com todos vocês, dos nosso querida casa José Domingues Bueno. Tenham uma noite de muita luz, muita paz e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Que Deus os abençoe.